Olá, pessoal, nossos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você, você, Joana de Ângeles e a doutora Anísia da Silveira. Como é bom juntos fazermos um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio, para a plenitude espiritual. Se você quiser participar do programa Reconstruindo Emoções, nos envie a sua história, o seu relato aqui para esse número 21 967 573999. Receberemos pelo WhatsApp a sua história e quem sabe no próximo programa às 19 horas, no sábado, a sua história que estará aqui na TV Mundo Maior sendo reconstruída. E hoje nós estamos aqui com um convidado, um especialista muito querido, muito especial. Ele é terapeuta e vem aqui nos auxiliar a reconstruir a história do relato de hoje. Seja bem-vindo, Ricardo Cury, ao nosso programa. Muito obrigado, Iraci. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos abrir o coração para conversar sobre as histórias que vão chegar hoje e trocar essas figurinhas com a nossa querida Iraci Campos. É isso aí. O relato que trazemos hoje é sobre a Maria da Glória. Ela tem 42 anos, é moradora em São Lourenço, Minas Gerais. É casada desde os 13 anos de idade com João, que tinha 25 anos na época. E ela vem relatando que desde o princípio do casamento deles, ela foi sempre muito castrada, porque João era muito bravo, muito exigente, não deixava ela sair sozinha para nada. Se ela precisava ir até o supermercado, ela tinha que pedir autorização a ele. E mais, geralmente ele não a deixava ir, ou ele mesmo ia, ou então ele acompanhava ela. E ela pedia tudo a ele, como fazia com os pais, pedia autorização a ele. E quando ela fazia alguma coisa que o desagradava, ele a trancava no banheiro e deixava ela ali horas trancada de castigo. E assim foi durante muitos anos no casamento deles. Acontece que, mais recentemente, ela descobriu que João, após 8 anos de casado com ela, construiu uma outra família e tem 3 filhos com essa outra mulher. Ela diz que ela não ama o João desde o começo do casamento, que ela não suporta o cheiro dele. E diz mais que quando ela conversou com seus pais, os seus pais disseram para ela que ela não pode separar o que Deus juntou. Ela diz que ela não quer nada com essa outra família dele e também não quer nada com ele. Ela quer, sim, seguir a vida dela, quem sabe voltar a estudar, trabalhar, fazer as coisas que ela não teve oportunidade de fazer. Mas diz que sente muito medo em estar se comprometendo novamente, porque ela tem suportado ao longo desses anos todos João. E a família dela diz que não pode separar o que Deus juntou. Então, a pergunta dela: será que se eu me separar, eu vou ter que voltar na próxima reencarnação, esposa dele outra vez? E será que eu vou estar condenada a viver nesse cativeiro novamente?
Situação, hein, Ricardo? Que situação. Nossa Senhora, gente. Meu Deus do céu. Ele tinha 25 anos quando se casou com ela e ela 13, quer dizer, na época, então, que Uhum. era muito mais calmo do que hoje, uma criança, né? Uma Ele foi um criança. papa-anjo. Uma criança. Ela se colocou nesse papel de filha do marido, né? Também tem isso. Ela era Sim. muito nova, então ela precisava de um referencial ali masculino e projetou o pai no próprio marido e se deixou levar por muitos anos nessa transferência que a gente sabe que não é saudável, né? Faz Não. muito mal. Então, imagina só uma criança de 13 anos de idade casada com um rapaz de 25, uma diferença absurda. Ele, com uma personalidade também subjugadora, austera, firme, violenta até certo ponto, oprimia ela em algumas situações, não permitia que ela saísse de casa. Imagina, uma pessoa de 13 anos, como é que ela vai conhecer o mundo, conhecer as coisas? Será que ela estudava? Como é que ela fazia para se desenvolver como um ser Se ela humano? diz voltar a estudar, Voltar a estudar. então é sinal que foi interrompido, né? E botar ela de castigo no banheiro durante horas. É um absurdo, é uma loucura, caso de co- polícia até, né? É um Nossa, crime, eu queria dar uma surra no seu marido, minha querida. Desculpa, falei. Não podia falar uma coisa dessa, mas olha, o que, que é isso? é verdade. Não é? Sim. Então a gente vê os pais dessa menina coniventes com o casamento, devido talvez a alguma crença religiosa, a cultura que eles estão inseridos, alguma coisa assim, de que diz que você não pode se divorciar de uma pessoa, se separar. E coloca ainda na conta de Deus, coitado do Senhor, né? Deus diz que você não pode se separar de alguém. Isso é um grande equívoco, né? De uma leitura Exato. muito rasa assim sobre os evangelhos, sobre o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras. Então, na verdade, o que a gente precisa dizer para essa pessoa é que ela pode sim, né? Ela É, em realidade, é muito fácil a gente meter o dedo lá e falar assim: olha, você não pode fazer isso, fica aí. E manter ela nesse cativeiro, nessa, como ela mesma coloca, né, na Uhum. vida dela, de castrada ali, onde ela não podia fazer nada, ela não pode se expressar, ela não pode ter gosto, ela não pode, enfim, nada. E falar assim: olha, mas você tem que fazer isso, ficar aí pelo resto da sua vida, porque não se separa o que Deus juntou. É um absurdo, gente. Quem é que abraça, né, no lugar dela, fala assim: não, deixa que eu abraço esse abacaxi. Uhum. Sem dúvida. E a gente tem que entender o conceito também de amor, né? Porque o amor, ele é liberdade, ele é espaço, ele é você poder se expressar na sua totalidade, no ser que você é no mundo. Isso, E se você tem um companheiro ou uma companheira, você precisa trocar muito com ela, com essa pessoa, e essa pessoa dá esse espaço, essa credibilidade, essa confiança para que você cresça e amadureça e viva também as situações que tem que viver na encarnação. Então, o amor ele é libertador. Se tem uma pessoa que quer fazer um curso, quer fazer uma faculdade, ou praticar alguma atividade física, qualquer coisa nesse sentido, fazer uma viagem, o companheiro tem que ser o primeiro a incentivar, estar ali do lado e falar, cara, tô com você, vamos juntos, vamos nessa. E não o contrário, porque às vezes as pessoas confundem o amor com dependência, com clausura, com estar ao lado, com posse. Aí exato. você prende a pessoa, você não permite que ela seja o que ela realmente deveria ser nessa existência. É uma castração. Uhum. E essa menina, a Maria, ela está muito castrada, né, nesse sentido. Ela foi muito castrada e ela ainda sente uma culpa também por não poder se separar dele, não poder sair dessa situação. Que agora ela tem 42 anos e ela ainda está ligado à mesma situação de décadas atrás. Porque, em realidade, além da culpa que ela sente de: "Será que se eu me separo, arrumo encrenca na próxima?", né, uma culpa com Deus, uma culpa com
ela sente o medo também de estar tomando uma atitude e ter que aguentar ele mais uma encarnação inteira Imagina, lá gente. de castigo, Imagina. né? Eh, Em realidade, nós precisamos compreender e não botar na conta de Deus as nossas atitudes e nem a atitude do outro, Exatamente. né? Deus veio aqui, Jesus esteve aqui entre nós para nos ensinar o amor. E ele fala, sempre falou, eu e o Pai somos um. Se ele está ensinando o amor, ele está ensinando o amor que vem do Pai ali através dele. Sim. E ele, em momento algum, tenha colocado a pessoa de castigo sobre a rédea do seu marido. E Uhum. naquela época era realmente muito mais complicado do que hoje, né? Hoje, uma menina de 13 anos, ela já é uma adolescente e que já pode ser responsável, sim, pelas atitudes, ela já sabe definir o certo do errado. No caso que a Maria da Glória não, né? Uhum. Quando tinha 13 anos, imagina todos esses anos atrás, como ela ficou ali submetida a ser castigada por um segundo pai. Exatamente. E com a conivência do pai biológico, né, que estava ali Sim, com a mãe, falando: "Não, minha filha, você tem que obedecer o seu marido". Olha que imposição, né, você tem que obedecer o seu marido. Você, em vez de falar: "Filha, você vai lá e ama o seu marido, independente das circunstâncias que aconteçam, por mais complicado que seja, busque o amor. Se não deu certo, tudo bem. Você tem o direito de separar, você pode construir sua vida com uma outra família, com uma outra pessoa, porque o amor ele é expansivo. Deus quer a união das pessoas, né, de uma exato, maneira ampla e não restrita. Então, quando você exato. restringe assim, olha, você precisa estar com aquela pessoa, porque senão você vai ser punida, você vai para um umbral, você vai reencarnar e vai viver com ela de novo, sabe? É muito limitado a gente pensar dessa forma. Então, A gente pode até ter que estar com a pessoa, estar com a pessoa, mas não como marido, não como esposa, de forma alguma. Respeitar até estar no mesmo ambiente, mas não ter o compromisso desse casamento que passou desde o começo da relação deles a ser obrigado, uhum, né? Ela fala que desde o começo da relação ela não suporta o cheiro dele. E a gente sabe que simbolicamente o cheiro ele tem um valor muito grande. Ele expressa assim, né? A pessoa quando ela se apaixona, quando ela ama, ela identifica o cheiro do outro. é verdade. Né? Ela sente o cheiro, e a pessoa fala: "Ah, eu sinto o seu cheiro, o cheiro da sua pele", um cheiro que as outras pessoas não sentem. Uhum, Então, existe todo uma química que envolve isso, e tanto que isso é uma coisa tão forte para ela, que ela já diz: "Eu não suporto o cheiro dele desde o começo do casamento". Quer dizer, já, inconscientemente, talvez ali já houvesse uma aversão. uma aversão, uma incompatibilidade. Imagina você não conviver com o cheiro da pessoa que está do seu lado, você não conseguir suportar isso, né? E tem a questão da alma também, né? Assim, a alma exala um cheiro agradável ou desagradável também. A Exatamente. gente percebe isso em algumas pessoas também. A gente às vezes tem asco por não conseguir chegar perto de alguém, pela sintonia, pela vibração, pelo cheiro mesmo que a pessoa pode estar emitindo. Então, assim, você conviver isso, você vê, ela tinha 13 anos, ela está com 42, são 30 anos praticamente de união, com uma pessoa que fez uma outra família fora do lar, que já tem 3 filhos de uma outra família, né? E você tem que aceitar isso tudo, imagina, gente. Não, é absurdo. E mais.
O porquê será que ele não permitia que ela saísse sozinha para ir até o mercado, não deixava que ela saísse, ou ia com ela, ou então ia sozinho? Uhum. É uma atitude até muito machista, né, e preconceituosa, assim, tipo, eu posso sair, fazer minha família lá fora, criar meus outros filhos longe do casamento, mas você não pode ir na esquina comprar um pão no mercado. Talvez exatamente até pela moral dele, né, de ser dúbia, né, porque ele já estava, se relacionando com uma outra pessoa, tal, e ela poderia saber, ou o medo até que ela agisse moralmente, traindo ele exatamente como ele estava agindo imoralmente traindo ela, porque ele poderia estar julgando as atitudes dela pela Pelas atitude que ele suas, toma, com certeza. né. Quando uma pessoa ela é corrupta, por exemplo, ela faz sempre um esquema de desvio de dinheiro e tal, ela acha que as outras pessoas também estão É, fazendo a mesma coisa que ele, né? Então existe uma projeção nisso tudo. A pessoa apontar um dedo para alguém, apontando os erros, as falhas, tudo, e não consegue enxergar aquilo nela mesma. Então tem essa dificuldade, né? As pessoas, a maioria delas que não se preparam para o autoconhecimento, para a religiosidade, que fazem às vezes um acompanhamento terapêutico, elas podem se perder nesse mecanismo e viver a vida se vitimizando, porque ele deve se vitimizar. Não, ela tem que ficar em casa, porque se ela sair, tadinho de mim, eu posso ser traído por traído. ela pode me trair e tudo mais. E ele se coloca numa posição defensiva, mas por outro lado, até de maneira inconsciente, ele vai e articula toda uma outra vida paralela dele, né? Ah, eu já não acho que seja uma maneira inconsciente, porque você articular uma vida com uma outra pessoa, estruturar uma família, ter filhos, olha, não pode ser inocentemente. Sim, com certeza Não não. existe forma, a pessoa sabe o que é certo, o que é errado. É aquela história, ou você está grávida ou você não está. Não existe estou ligeiramente grávida, É, é né. verdade. Então ele sabe que vamos lá, vamos ser explícito, ele está fazendo xixi fora do pinico, Tá fazendo, com né. certeza. Então, não é por aí. E digamos que nessa jornada dos 2, né, deles estarem caminhando desse jeito, ele pode ter gerado com ela, ou melhor, gerado a ela, a Maria da Glória, inúmeros problemas psicológicos. Sem dúvida, Ela deve sem ter dúvida, muitos conflitos aí. com certeza. De cara, a gente pode apontar uma autoestima muito baixa, por ela não poder se expressar para o mundo, ela tem que sempre depender da autorização de alguém, do marido, e com a conivência dos pais, que também são figuras de autoridade para ela, naquela época principalmente, e ela tinha que aceitar viver dentro de uma caixinha. A autoestima vai embora, a pessoa não consegue se desenvolver emocionalmente. A repressão, o ressentimento, a mágoa, tantas dores que surgem no fundo da alma dessa pessoa porque ela não consegue viver. Nós, seres humanos, somos seres sociais. A gente precisa da interação com outros seres para o nosso desenvolvimento. E até para aprendizado moral e intelectual, até espiritual, a gente precisa da relação. E você, dentro de um banheiro trancado, imagina, como é que você vai se relacionar com alguém? Não tem como, você está preso, você está engessado, sabe? Não, não cabe castigo. Uhum. Né, quando é um filho, uma criança que faz uma coisa errada, você vai lá, educa, ensina, se precisa você bota lá de castigo de frente para a parede, mas isso tem uma certa idade, isso tem, uma forma de você educar, de você ir ensinando. Agora a esposa dele Esposa, gente. não dá o direito dele colocá-la de castigo. E quando ele faz coisa errada, ela faz o quê? Qual é o castigo dele? Pois é, não tem.
Não tem, Ninguém né? é. E ela tem ainda uma visão construída pela própria família de um Deus punitivo, né? Um Deus que é autoritário, que impõe castigo. E a gente estuda aqui na doutrina espírita, por exemplo, que o Deus, ele é o nosso maior aliado, ele é o nosso maior amigo, ele é o nosso companheiro. Então ele entende os nossos equívocos, a gente não deixa de ter responsabilidade sobre isso, mas ele sempre dá outros caminhos, outras oportunidades para que a gente continue se desenvolvendo como filho de Deus, como espíritos encarnados. Então a gente precisa sempre entender que Deus está do nosso lado, ele não está contra nós, a gente não precisa ter medo de Deus. Então ela coloca isso, né? Não, eu posso ser castigado por ele. Então ela tem um temor ali que ainda precisa ser trabalhado também. E tem o medo também do marido, né? É, Ele desenvolveu nela um medo, porque ela pede autorização e as raras vezes, pelo que eu entendi, que ela saiu sozinha ou fez alguma coisa que ele não gostava, botava de castigo, e no começo ela diz, né, que ele era muito ciumento e muito bravo. é. Espera aí, Uhum. então eu tenho ciúme de você, castigo você. Pois é. Eu trabalho meu ciúme, Uhum. Sem né? dúvida. Então a gente não pode. A gente está no século XXI, sabe? A gente não está mais no século I, no século II. As coisas mudaram muito. As mulheres ganharam muito espaço na sociedade, elas participam tanto quanto os homens. Elas têm os mesmos direitos. Então, assim, ela pode, com muita naturalidade, pensar, sim, uma vida independente da relação a dois, casado com uma pessoa como ele. Ela pode viver solteira, viver sozinha, divorciada, seguir a vida dela ou até encontrar uma outra paixão. Deus não vai puni-la por isso, não vai De machucar. jeito nenhum. Porque o casamento, ele não pode ser colocado na vida da gente como um castigo, né? O casamento tem que ser uma relação extremamente saudável, amorosa, construtiva e alimentada diariamente, Sim. né? A pessoa precisa sentir prazer de estar junto, alegria de estar junto, Uhum. tem que ser algo realmente envolvente. E nessa situação de que ela vem relatando, quer dizer, nunca houve uma envolvência, Sim. Eu acho que o né? casamento é uma troca, né? Isso. A gente troca muito com o casal, troca as experiências, troca aprendizado, troca conteúdos nobres e a gente comunga junto com Deus no casamento. A gente pode trazer Deus para a relação. Isso é o mais legal do casamento. É a gente Uhum. juntos caminhar no caminho que Ele determinar para nós, seguir os passos de Deus, de Jesus. Então a gente pode fazer um evangelho no lar, reunindo a família. A gente pode orar juntos, a gente pode meditar juntos, a gente pode fazer visitas para lugares belos, religiosos, que tenham que lembrem da existência de Deus aqui na Terra. A gente pode fazer várias coisas, né? Junto com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Então, em vez de ficar apontando os dedos e querendo sempre ver o que há de errado no outro, né? O outro tem alguma coisa que eu não suporto e viver dessa forma, a gente não vai a lugar nenhum. Então a gente precisa trocar com as pessoas, né? Exato. E outra situação é que ela foi condicionada, né? Ela saiu da guarda dos pais, quando criança ainda, entrando na adolescência, e foi condicionada às mãos de um marido que continuou tratando ela, nunca numa relação de homem e mulher igual, mas sempre subserviente a ele, Uhum. né? Sim, Então, aí deve ter gerado também outros conflitos psicológicos, porque ela nunca teve uma relação de marido e mulher de igual para igual.
Sim. ela sempre foi diminuída, Uhum. né. Então, ela não descobriu ainda a liberdade e o prazer, a beleza de uma relação a 2. Sim, é verdade. Como é que ela vai cultivar as amizades com as amigas dela? Como é que ela vai criar esses vínculos também de relação fraterna, se ela não consegue, sair desse poderio do marido, né, dessa gaiola que ela fica constantemente. Então, a gente pode pensar que ela precisa disso para a sua caminhada, para o seu desenvolvimento. Ela com certeza deve ter alguns danos ainda, mesmo com 42 anos que ela tem agora, Uhum. ela traz muitos traumas dessa época. Muitas dores que estão ocultas ali, que ela precisa extravasar, fazer uma catarse sobre isso, colocar isso para fora de alguma forma, sabe? Porque ela talvez não tenha nem com quem compartilhar. Ela conseguiu chegar até o nosso programa, que é legal, um grande Pois é. movimento que ela fez, né? Com certeza, com certeza. Agora, a educação que os pais deram ali para ela desde pequena, Uhum. para falar: "Não se separa o que Deus juntou", será que foi Deus que juntou realmente Uhum. ela desse marido, ou foi um condicionamento dos pais também em entregar uma filha criança ainda a um casamento? Pois é, eu acho até uma irresponsabilidade, né, você ser pai de uma garota de 13 anos que está entrando na adolescência e você entregar ela para a mão de uma outra pessoa, assim, tão precocemente, sabe. Existem várias etapas aí que não foram cumpridas para o desenvolvimento emocional dela. Ela não passou pela adolescência, ela não formou vínculos de amizade, ela não conseguiu completar os estudos naquela ocasião, ela acabou largando antes. Ela se apaixonou, provavelmente houve ali alguma coisa que uniu esses dois, mas foi muito passageiro e efêmero, não o suficiente para você criar uma base e formar um casamento. Então existe um namoro que é super saudável, as pessoas precisam ainda conhecer melhor umas às outras, conhecer as famílias. Será que Sim. todas essas etapas foram cumpridas ali? A gente não sabe, sabe? Sim, é verdade. E muitas vezes ela pode não ter nem sequer se apaixonado. Ela pode, ter sido, eh, cortejada, né, por esse rapaz que até então com 25 anos, com a concordância dos pais dela, né, e ela nesse cortejo, ela ter se encantado, de repente, até com uma possibilidade de sair debaixo das rédeas do domínio dos pais, Sim, sem né, dúvida. uma fuga, de repente, né, que ela saiu de uma pode ter sido uma fuga da convivência dos pais para a prisão de convivência com o marido, Exatamente. E né. será que esse modelo não está se repetindo? Como é que era a relação desses pais com ela? Será que eles também tinham essa autoridade toda? Porque a figura do manipulador, ela só aparece quando aparece a do manipulado, do que Exato. se aceita, do que é subjugado, do que permite a manipulação. Então, às vezes, ela está saindo de uma relação filial ali com seus pais, de subjugação, Uhum. e ela vai achar que a saída, a resolução da vida dela é esse casamento. E ela cai Exato. na mesma armadilha, porque ela não se trabalhou, ela não trabalhou isso dentro dela. Ela precisava passar por um processo de autoconhecimento antes. Ela não comete erro nenhum, você como terapeuta, como estudioso da doutrina espírita, eh, dizer para ela que: "Olha, meu amor, você pode se separar". Você pode se separar, sem dúvida nenhuma. Aliás, quantos relacionamentos hoje que são sustentados por nada, que são aí entregues às brigas, aos conflitos, às traições, porque as pessoas não acham, vivem nessa crença, né? Não é só ela, não. Se a gente for percorrer o Brasil por aí, a gente vai ver muitos relacionamentos falidos
que não tem o menor amor, o menor entendimento entre as partes, mas elas permanecem vivendo no mesmo lar por alguma crença religiosa, por alguma coisa maior que elas imaginavam que deveria permanecer. Mas traem, constroem outras famílias. Imagina os filhos olhando para essa situação. Você ter o seu pai com uma outra família fora de casa, aparecer só de vez em quando, agredir a mãe, né? Olha quanta Exato. situação complicada que acontece se a gente for ver por esse lado. O número de divórcios ele é alto, mas eu ainda acredito que tem muitos casamentos que deveriam ser extintos e não são por crença, por assim, ignorância mesmo das partes que estão envolvidas. Sim, às vezes, porque, casei, tem que durar para sempre, seja uma maravilha ou seja um inferno a casa, né. Exatamente. Ou até não se separar, porque vai separar, tem que dividir os bens. Quando tem bens, ou às vezes tem um único bem. Mas a gente só tem um apartamento, vai vender o apartamento, vai dividir? Então tem pessoas que também não se separam por causa disso, quer dizer, prefere viver um inferno, mas nesse apego material, Exatamente. né, que não é nem um pouco saudável, É verdade. né. O interesse material, o interesse pelas heranças, por tudo isso, né? É muito triste a gente ver por esse lado, porque a gente estuda espiritismo, a gente sabe que a gente não leva nada daqui, que essas coisas são totalmente transitórias, são passageiras, que hora você está com alguma quantia, hora você não está, aí depois você ganha de novo. Então, tá tudo entregue nas mãos de Deus. Ele que dá as cartas para a gente. A gente faz os nossos movimentos, a gente precisa se esforçar, trabalhar, se dedicar, mas no final das contas, é ele que decide. Quantas ruínas, quantas fortunas que se arruinaram ao longo da história. Pessoas que eram muito poderosas e acabaram falidas ou até se suicidaram porque não conseguiam lidar com tudo aquilo. Então, a gente precisa entender que os valores da vida são outros. Se modificam, Se né. modificam. A vida é um contexto de movimento seguido do outro, né, e isso é muito importante. E ela não pode ficar, no caso Maria da Glória, não pode ficar aprisionada com medo de, ter que voltar, que com certeza ela não vai voltar como esposa dele, é óbvio isso, né. Verdade. Pode ser filho dela, filha dele, irmão, um parente distante, um sócio, alguma coisa, ou até não, né. Mas não como esposa, isso está bem claro, porque dentro desse contexto de vida, ele escolheu um novo casamento, Sim, né. Mantendo o casamento com ela, mantendo ela aprisionada em casa, ele foi ter uma vida, conjugal com outra pessoa. sem dúvida. Eu acho assim, a Maria da Glória, é, o amor, ele liberta as pessoas, sabe? E Deus, ele é extremamente misericordioso. Ele não vai colocar a gente em castigo, em situações em que a gente não consiga suportar. Ele nunca coloca muitas pedras nas costas de alguém que não consegue carregar. Então, se você está passando por esse momento difícil, você tenha coragem. Às vezes, essa é a aprovação que você tem que vivenciar, sabe? De você colocar a sua coragem em prática, junto com uma ação. Vá para o mundo, se permita viver a vida como ela é desenhada para você, mas não necessariamente com a presença impositora do João. O João é uma pessoa que você pode até ter algum sentimento por ele em algum momento da vida, mas ele não é obrigado a estar dentro da sua situação de vida nessa existência. Então, assim, permita, libere-se disso. Tenha coragem, força para você ir em frente, que a vida é muito bela, muito abundante. Tem muitos recursos por aí para a gente usufruir dela e aprender com ela.
E não está cometendo pecado nenhum, né? Não está se comprometendo para uma próxima. Ao contrário, quem ama liberta, né? E não se sinta aprisionada por esse marido. Liberte-se, porque se caso existisse algum amor, desculpa estar falando assim, mas é verdade, ele não te prenderia, ele não te castraria do jeito que ele fez, não permitindo você se relacionar saudavelmente com as pessoas, ter uma vida normal, de entrar, sair, o supermercado e voltar, uma coisa simples, básica, como também jamais teria arrumado uma outra família. Sim. Né? Se ele amasse você, a primeira atitude dele era de respeitá-la. Sem dúvida, sem dúvida. O respeito, né, gente, assim, a gente tem que entender os nossos direitos, respeitar a nós mesmos, né, que eu acho que é o primeiro passo. Você precisa valorizar a si mesmo. Você tem valores, Maria da Glória. Você tem muito potencial. Você está encarnada, você está viva. Você tem saúde, você está em condições de caminhar livremente. Então, respeite a si mesmo. Assuma seu papel no mundo. Você é uma vencedora por estar aqui até hoje. Você está trazendo isso para a gente, que é muito legal da sua parte. E respeite também o espaço, o momento do João, que está ainda talvez em etapas mais primitivas ali do entendimento do que é o amor. Mas ele vai aprender, porque Deus vai dar, de alguma maneira, um ensinamento nisso tudo. Todos vão aprender, de alguma forma. Então, aceite, ouça as palavras, ouça a sua intuição, ouça a sua inteligência e vá adiante. Siga em frente, sem medo de errar. Porque se errar, tudo bem. A gente tenta de novo, refaz, mas o importante é a gente agir e não ficar nessa posição de reagir ao que chega a nós de uma maneira medrosa e com muita dificuldade que você tem apresentado até agora. É isso aí. Ricardo, em uma palavra, uma emoção para Maria da Glória reconstruir. Vamos reconstruir o amor, Maria da Glória. Expandir esse conceito do amor. O amor não é algo que te prenda, que te castre e que te possua. Muito pelo contrário. O amor, como a Aracy falou, é liberdade, é expansão, é crescimento, é desenvolvimento. Então, amplie a sua vida para um outro horizonte, mude o seu olhar e vá adiante. É isso aí, maravilha. Ricardo, obrigada pela sua presença aqui no Reconstruindo Emoções. Obrigado. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado a você, Iracy, pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado do programa. Obrigada. Então agora, após todos esses esclarecimentos, vamos ver, Maria da Glória, o que a doutora Nízida Silveira tem a lhe dizer. Ela diz assim: não sinta culpa por dizer não. É um direito que lhe cabe. Utilize-o. Tenha coragem agora. Ela está em você. Deixe-a sair. Irá agir sem revide e com firmeza. Diga que está se sentindo oprimida e pedirá ajuda, colocando alguém informado do que tem passado. Deverá ser alguém que ele respeite ou que tenha certa firmeza, ascensão sobre ele, ou até certo receio, como seu psicólogo, terapeuta, psiquiatra, algum irmão ou até mesmo, se necessário, uma autoridade. Conscientize-o de que não está mais sozinha. Valorize-se agora. Chega de ameaças.
já se abandonou por muito tempo e agora é o seu momento. Cuide-se. Então, Maria da Glória, doutora Anise deixa bem claro que você pode escolher o seu caminho, seguir em frente, e você deve seguir sem medo. O que você precisa agora é de alto amor. Você já se abandonou por um longo tempo, permitindo que ele conduzisse a sua vida, que ele impusesse a você as vontades e satisfações, prazeres dele. Agora, não mais. Chegou o momento em que você deve assumir as rédeas da sua própria vida, conduzi-la do jeito que quiser. Você não deve nada a ninguém. Você não deve satisfações das suas escolhas a ninguém. Você tome as suas decisões. Comunique a ele conforme a doutora Anise diz. Assuma a sua vida, vá trabalhar, vá estudar, sim. Não pare. Tenha amor por você, respeito por você e exija que todos a respeitem, porque você é digna desse respeito. Não permita mais que ninguém venha controlar a sua vida, venha ser autoritário para que você faça o que o outro queira para satisfazer os próprios desejos. A sua vida é o que você tem de mais importante. Saiba conduzi-la. Tenha coragem. Essa coragem está em você. Essa vontade que você sente dentro de você, deixe que ela te leve à frente, pois a sua escolha, o seu caminho, a sua determinação é o que vai te deixar em paz, feliz, sem culpa e sem medo. Você já teve medo demais na tua vida, já sentiu culpa demais, não tem mais necessidade de se sentir culpada. O Pai, o Senhor da vida, deu uma vida para cada um, para que cada um tome conta da sua. Ele não deu uma vida para cada um para que o outro assuma o controle sobre a sua vida. Então agora é a sua vez de ter autonomia sobre as suas vontades e as suas escolhas. Faça-se feliz, assuma os seus gostos, a sua vida, a sua independência e se autorrealize. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie o seu relato, a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. Quem sabe no próximo sábado às 19 horas a sua história estará sendo reconstruída aqui na TV Mundo Maior. Beijinho carinhoso, cheio de muita paz e muito alto amor.